Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji, nesse nosso 10º episódio, da nossa temporada do primeiro semestre de 2021, que está sendo gravado aqui nessa quarta-feira, dia 28 de abril. Então é mais uma edição que está tendo um atraso aqui na sua gravação e na sua publicação do vídeo, Bom, por conta das minhas atividades de final de semestre dentro da Universidade Federal do Tocantins, que é um período que exige uma carga de trabalho a mais do docente, principalmente nessas épocas de ensino remoto, que ainda joga mais uma carga de trabalho a mais, certo? Então, por essa razão que foi obrigado a adiar o lançamento desse vídeo, certo? Mas nas próximas edições do programa, aí ele vai voltar ao seu cronograma usual, de ser liberado ao longo do final de semana, no máximo segunda-feira. Uma vez que foi passado aqui, então, esse informe, Então vamos retomar de novo aquela nossa mensagem inicial, de que caso vocês gostem desse vídeo, então lembre-se de curtir e compartilhar ele, para ajudar tanto na divulgação deste vídeo, quanto na divulgação do canal. O Brasil está sob o comando da estupidez. Estupidez que agora, nesses últimos movimentos, acaba atrapalhando o processo de vacinação contra o coronavírus do Brasil. Vacinação, cuja boa parte dela está dependendo da vacina conhecida como Coronavac, que foi produzida lá na China, certo? E, certo? Ela tem que ser aplicada em 2 doses, certo? E para efetivar de vez a imunização. E é nesse ponto que atrapalhou, por exemplo, a estupidez do desgoverno Bolsonaro, porque como estava planejado naquele plano de imunização, embora mal feito, mas tinha atitude prudente, pelo menos, de deixar reservado, de pegar o estoque concreto que tem no país, da vacina, e deixá-la separada já na primeira e segunda dose, para ter garantido que a pessoa que tomar a primeira dose, ela já tem prontinha reservada para ela a segunda dose da vacina, certo? É uma atitude prudente que tem que ser tomada, porque ainda dependemos dos insumos que são para a produção da vacina que vem do exterior, onde nós temos lá uma briga, uma disputa mundial pela vacina. Então, sempre existe a possibilidade de ser mais difícil de obter esses insumos agora, certo? Mas não foi isso que aconteceu no desgoverno Bolsonaro, onde em março, quando o Ministério da Saúde estava sob o comando do general Pazuello, aquele general que não sabe nada sobre saúde, mas estava administrando a saúde, então ele resolve liberar a aplicação de todo o estoque da vacina que tinha disponível do Coronavac apenas para a primeira dose, afirmando que não precisa se preocupar porque a segunda dose ainda vai chegar numa promessa mais à frente, mas que estaria garantido, mesmo não estando a vacina nas mãos do Ministério da Saúde. Então, manobra arriscada, certo? Sem pensar no problema concreto que tem no país e no mundo, na corrida pela vacina, e é uma preocupação que acaba se tornando realidade, quando agora temos em abril, certo? Agora o Ministério da Saúde sob o comando do Marcelo Queiroga, embora médico, é adaptado do puxa-saquismo ao bolsonarismo, e ele é obrigado a declarar publicamente que o desgoverno Bolsonaro está com dificuldade de obter os estoques para a segunda dose do Coronavac, que pode acabar atrasando. Então, trazendo grandes riscos, das pessoas tomarem a primeira dose, ficar sem a segunda e assim não conseguir a imunização contra o coronavírus. Drama que se repete também no descaso desse Ministério da Saúde com o Marcelo Queiroga, porque já estava tendo esses problemas de muitos que foram vacinados a primeira dose, não está vindo fazer a vacinação da segunda dose. E todo esse momento também não teve uma campanha massiva do Ministério da Saúde chamando a população para fazer a segunda dose, da importância de tomar a segunda dose da Coronavac. Bom, então são descasos que sabotam o processo de vacinação, certo?
e que foi meio que um presidente de despedida ao Brasil, né, do general Pazuello, com mais esse descaso, né, tá certo? O general Pazuello que não parece nem um pouco arrependido, né, de todos os seus crimes contra o povo brasileiro. Tá? Entre eles, por exemplo, também a sua negligência que levou à crise do oxigênio em Manaus. Tá? A mesma cidade de Manaus que teve a cena do mesmo general Pazuello passeando lá no shopping sem máscara. Tá? Bom, mostrando que tem nenhum arrependimento de todo o mal que ele causou ao país, e nesse caso particular a cidade de Manaus, onde dezenas de pessoas morreram asfixiadas por culpa dele e do desgoverno Bolsonaro. Né? Estupidez que continua também, né? Quando você tem nos estágios iniciais, né, de preparação para a CPI da Covid, né, tá bom? Já tem lá com o passo inicial, né, em documentos, né, já tem documentado 11 ofertas de vacina que foram recusadas pelo presidente fake news Jair Bolsonaro ao longo de todo o ano de 2020. Né? Bom, outro sinal da estupidez, porque como o Brasil foi palco dos testes de vacina, testes de muitas dessas vacinas, né, nós tínhamos uma carta na manga na questão da prioridade para a vacinação. Tá? Tanto que alguma dessas ofertas vinham alerta, né? Não, olha, nós estamos oferecendo a vacina a vocês, né, por questão de prioridade. Né? Bom, eles foram lá, o Brasil foi palco para muitos testes da vacinação. Né? E se vocês não responderem logo, a gente vai ter que oferecer as vacinas para os outros países, tá? Pela questão urgente de vacinação, de necessidade de vacinação contra uma pandemia. Tá? Como o Bolsonaro recusou todas essas ofertas, tá? Então o que aconteceu? O Brasil, que tinha todas as condições para ser um dos países conseguir prioridade para receber a vacina, tá? Agora ficou atrás do último lugar da fila. Tá? Onde só agora em 2021, que ele viu que começou a pegar mal mesmo para ele, tá? Que ele correu atrás agora do processo das vacinas, muito atrasada. De forma muito atrasada, como falei antes, colocando o Brasil atrás do último lugar da fila da vacinação na escala mundial. Tá? Por isso que o país agora está tendo que aturar essa vacinação a conta-gotas. Tá? Estupidez que volta a se repetir também com Paulo Guedes, aquele ministro da Economia, bajulado pela grande mídia, tá? E pela elite econômica do Brasil, tá? Mas mostra que não tem nada de inteligente, não tem nada de competente. Tá? Porque além da sua incompetência no Ministério da Economia, já ter levado o Brasil em uma crise econômica até mesmo antes da pandemia, tá? Ele resolve, né, lá numa reunião, tá? Então, tá certo? Sem ter a ideia que a reunião era gravada, tinha transmissão na internet, tá? E resolve lá fazer declarações xingando a China e a Coronavac, a vacina chinesa. O chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva que a do americano. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa. Então os caras falam, qual é o vírus? Aí eles falam, decodifica, está aqui a vacina atrás. É melhor que as outras. E essa estupidez de Paulo Guedes, né, de xingar o país, de quem a gente depende, não só apenas de termos econômicos, mas também depende dos insumos para fabricar a vacina no Brasil, tá? Você teve a resposta imediata, né, do embaixador da China aqui no Brasil, Yang Wanming, né, onde ele dá uma bronca, né, tá certo? Bom, afirmando lá, lembrando que a China que fornece, né, cerca de 95% das vacinas que estão no Brasil. Tá? Puxão de orelha no sentido, né, de avisar, poxa, eu estou fornecendo aqui, nosso país está fornecendo a maioria das vacinas para vocês aí, e vocês ainda vão continuar xingando a gente? Né? Bom, tá certo? E tanto que Paulo Guedes, quando notou, né, o gafe que ele cometeu, né, depois da reunião, já fez uma coletiva, né, meio querendo fazer um pedido de desculpas, né, tá bom, pelas declarações que ele fez, né, tá bom. Mas aquela pedido de desculpas bem hipócrita, bem cara de pau, né, porque ele fala que não foi mal intencionado, né, só falou que não foi mal interpretado porque ele usou uma imagem infeliz ao falar da China, né. Bom, desde quando a imagem infeliz xingar a China e xingar a toda a comunidade científica da China que produziu a vacina, né? Não tem nada de imagem falsa, foi mesmo mau caráter.
né? E é uma desculpa tão cara de pau que ele ainda afirma que não tem nada contra a vacina chinesa, porque ele mesmo foi lá tomar a Coronavac para se proteger do coronavírus, né? Só falta alguém avisar para o Paulo Guedes, né, que ele tomar a vacina e depois xingar a vacina, na verdade é só ele mesmo confessando que ele é mal agradecido, né? Tá certo? Bom, então mostrando como a estupidez de Paulo Guedes, tá, agora afetou as relações econômicas internacionais do Brasil, tá, e além de ter colocado mais um obstáculo ao Brasil de conseguir as vacinas contra o coronavírus, tá? Bom, certo? Que esperamos contar ainda com a boa vontade do povo chinês, né? Certo? Mas que não para por aí, né? Porque ao mesmo tempo, né, naquele mesmo momento, Paulo Guedes também declara, né, que o problema da economia não é ele, o incompetente e estúpido, né, que levou à crise econômica no Brasil e não está fazendo nada para resolver o problema da crise econômica durante a pandemia. Fala que o problema da economia do Brasil é porque os brasileiros querem viver mais, né? Puxa, o problema brasileiro e brasileira quer viver até 100 anos, né? Isso atrapalha a economia, né? E essa solução então do Paulo Guedes junto com seus ricaços, né, canalhas aqui no Brasil, né, resolver o problema deles, né? Eles querem que o povo brasileiro morra mais cedo, né, para mostrar que o problema dessa elite econômica do Brasil, né, além da estupidez, é a desumanidade. O Brasil está também sob o comando do crime organizado, né, que é um perigo que já tinha sido alertado em 2018, tá, quando as pessoas já procuravam alertar, né, sobre as relações evidentes que tinha o clã Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro, nas organizações conhecidas como milícia, tá, mas que foram ocultadas, né, em toda a cobertura da grande mídia e dos grandes jornais do Brasil, porque deles era do interesse deles a eleição do miliciano no comando do país, tá? E foi assim que, junto também com a trapaça jurídica que tirou o primeiro colocado das pesquisas eleitorais de 2018, tá, você teve a eleição então do presidente fake news Jair Bolsonaro, tá, e que carregou com ele então todas as ligações com o crime organizado, tá, que mostra as suas consequências no momento que você tem, por exemplo, que o filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, tá certo? Ele usou a Agência Brasileira de Inteligência, tá, a ABIN, tá, para ajudar a montar a sua defesa pessoal, no caso Queiroz, tá, para vocês verem o ridículo dessa situação, que você tem então uma agência governamental de inteligência sendo usada a favor da defesa pessoal, né, de Flávio Bolsonaro para ajudar a ocultar sua ligação com o crime organizado, tá? Bom, e essa ligação seria no esquema das rachadinhas, né, que ganha esse nome carinhoso da grande mídia, tá? Mas não é nada mais que o velho esquema do funcionário fantasma, tá, em que você tem que o escritório de Flávio Bolsonaro, né, tá certo? Bom, ele faz a contratação então, desses funcionários fantasmas, que eles vêm lá só para deixar o nome no contrato, mas nunca aparecem para trabalhar, né, tá certo? Bom, mas isso não importa, porque mesmo com o contrato, tá, então você tem a liberação de dinheiro público que seria para pagar, né, o trabalho desses funcionários, tá? Mas como foi sem trabalho, tá, então aí você tem o esquema da rachadinha com Fabrício Queiroz, né, que organiza então, né, que recebe esse dinheiro público, tá? E ele recolhe, né, grande parte desse dinheiro então do salário desses funcionários, né? É claro que deixa um pouquinho para eles como agradecimento por participar do esquema, tá? Mas grande parte desse dinheiro vai nas mãos de Fabrício Queiroz, tá, que do seu lado depois, posteriormente, distribui bondades à família Bolsonaro, né? Como já foi revelado, por exemplo, que Fabrício Queiroz ajudou, né, a financiar os investimentos imobiliários de Flávio Bolsonaro. Também teve que Fabrício Queiroz também ajudou a pagar as mensalidades, né, das escolas das filhas de Flávio Bolsonaro, né? Bom, tá certo? E chega a tal ponto que Fabrício Queiroz também deposita vários cheques na conta de Michele Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro, tá, que chegaram a totalizar a marca de R$89 mil, tá? Então, a situação que levou as perguntas em todo o território nacional, né, perguntando: Bolsonaro,
Porque o Queiroz depositou R$89 mil na conta da sua esposa? Né? Pergunta que até hoje está sem resposta. Tá certo? Mas esse esquema das rachadinhas apresenta uma outra ligação, porque Fabrício Queiroz é membro da milícia Escritório do Crime, que tem como chefe Adriano da Nóbrega, né? Miliciano também, que também fazia parte dos esquemas das rachadinhas, porque ele tinha lá, né, a mulher e a mãe dele, também dentro dessa lista de funcionários fantasmas, lá do escritório de Flávio Bolsonaro. Bom, tá certo? O mesmo Adriano da Nóbrega, tá certo? Suspeito também de comandar o assassinato de Marielle Franco, tá? E que passa a ser fugitivo da justiça, tá? Certo? Bom, tá, e dentro dessa fuga ele acabou morrendo, né, numa operação lá na Bahia, né, operação conjunta da PM da Bahia com a PM do Rio, tá, com fortes indícios e suspeitas de queima de arquivo. Tá? Certo? E é um episódio que voltou à tona agora ao longo dessa última semana, no momento que a revista The Intercept, né, revela os grampos que foram feitos sobre os comparsas, né, de Adriano da Nóbrega, né, durante a sua fuga e após a sua morte, tá? Onde dentro desses grampos foi revelada as conversas desses comparsas de Adriano da Nóbrega, eles comparsas que ajudaram na fuga dele, né? E que após a morte dele, tá, eles falam lá em consultar o Jair, falam em que eles também se referem como o cara da Casa de Vidro, tá? Jair, que já mostrou ter relações próximas tanto com Fabrício Queiroz quanto Adriano da Nóbrega, tá? O mesmo Jair que tem uma casa de vidro, sim, que é o Palácio da Alvorada, que é a morada do presidente em exercício no Brasil. Tá? Certo? Bom, tá? Então é um episódio que volta à tona de novo, mostrando a gravidade do momento que estamos no país, tá? Em que então você tem então, órgãos governamentais sendo usados para ajudar a ocultar o crime organizado do Rio de Janeiro. Tá? Tanto no caso da ABIN, tá? E agora você tem um caso grave que tem que ser apurado também, que seria o envolvimento direto da presidência da República. Tá? Certo? Bom, e é assim que chegamos agora, nesse momento mais grave do país, tá? Que nós vemos então, o momento mais grave da pandemia, o país sob o comando, tá, de uma mistura da estupidez com o crime organizado. Tá? E mistura que acaba sendo, né, bem ilustrada nessa foto, né, que foi divulgada aí pelo Jair Bolsonaro. Né? É uma foto que ele está lá junto com seus amiguinhos do peito, né, em tom de deboche, com cartaz CPF cancelado. Né? CPF cancelado, que é um termo que é bastante utilizado pelas milícias para se referir às vítimas de suas execuções. Né? Tá bom, tá certo? E está colocado lá o tom de deboche, então, com esse termo CPF cancelado, claramente em deboche, as vítimas, as mortes por coronavírus no Brasil, onde estamos chegando perto da marca, já passamos de 395 mil mortes, estamos perto de alcançar ainda nessa semana a marca de 400 mil mortes por coronavírus. Né? Tá bom? E o presidente Fake News aproveita de fazer deboche usando gírias da milícia. Tá certo? Bom, para mostrar o momento grave que estamos no país, que ainda continua tendo a tolerância das pessoas mais ricas do Brasil. Porque para eles tudo bem as 400 mil mortes por coronavírus, para eles tudo bem o Brasil está sob o comando do crime organizado, contanto que esse crime organizado misturado com estupidez ajude a passar também, né, lá no Congresso, autonomia do Banco Central, privatização dos Correios, tá? E também a reforma administrativa. Tá? Tá certo? Então, para isso, essa elite canalha não se importa de deixar o país nessa mistura de estupidez com o crime organizado. E com isso, nós encerramos nossa apresentação de hoje. Né? E sempre lembrando que, caso seja do interesse de vocês, tá? Vocês podem clicar no botão redondo que vai aparecer aí na lateral, no finalzinho do vídeo, tá? Para fazer a inscrição no canal e assim ter acesso mais rápido às últimas informações do nosso espaço. Tá? Então, novamente, agradeço a atenção de todos e todas vocês, tá? E nos veremos novamente na semana que vem.